O salão de baile do Palácio da Ajuda ecoava com risadas forçadas e o tilintar de taças de cristal, mas para João, o mundo desabou em um instante. Seu pai, o impiedoso Dom Afonso de Sousa, o magnata do vinho que dominava os vinhedos de Douro como um rei feudal, ergueu-se de repente no centro da multidão de convidados ilustres, o rosto contorcido em fúria puritana. Meu filho é uma vergonha para esta família. Um invertido que mancha o nome dos Sousa com suas aberrações, gritou ele, apontando o dedo acusador para João, que congelou com o braço ainda entrelaçado ao de Miguel, seu companheiro secreto, sob os olhares horrorizados de tias, primos e sócios de negócios. Naquele exato segundo, o império que João ajudara a construir com suor e noites insones ruiu como um castelo de cartas, deixando-o nu, exposto e sozinho no meio do salão, enquanto o pai virava as costas e ordenava aos seguranças que o arrastassem para fora. João tropeçou nas escadarias de mármore do palácio, o coração martelando como o sino da Basílica dos Mártires ao longe, e jurou para si mesmo, sob o céu estrelado de Lisboa, que um dia voltaria, não para perdoar, mas para incendiar tudo o que seu pai mais amava. As luzes da cidade piscavam como olhos acusadores enquanto João corria pelas ruas empedradas do Chiado, o ar úmido do Tejo carregado de sal e traição. Ele sentia o peso do anel de família, que usara no dedo mindinho como um talismã irônico, agora queimando como uma marca de ferro. Miguel o seguira até a saída, sussurrando promessas de apoio, mas João afastara com um gesto brusco. Não, vai embora, isso só vai piorar para você também, sabendo que o pai de Miguel, um dos distribuidores-chave dos vinhos Sousa, não hesitaria em cortar laços comerciais. Sozinho, ele pegou o primeiro trem para o norte, rumo ao Porto, onde o Douro serpenteava como uma veia aberta de segredos familiares. Em Porto, João se refugiou em um pequeno apartamento alugado no bairro da Ribeira, com vista para o rio que tanto inspirara as fortunas dos Sousa. Ele era o filho mais velho, o herdeiro natural, formado em enologia pela Universidade do Porto e responsável por modernizar as exportações da família para a Europa e América. Mas sua orientação sexual, um segredo guardado a sete chaves desde a adolescência, explodira naquela noite fatídica durante o baile de gala anual, quando um primo fofoqueiro flagrara em um beijo roubado com Miguel nos jardins do palácio. Dom Afonso, homem de 70 anos com veias saltadas como raízes de videiras antigas, não tolerava fraquezas, especialmente as que desafiavam a tradição católica e patriarcal que ele impunha como lei. Os primeiros dias foram um vórtice de dor e fúria. João acordava suando frio, revivendo o eco das palavras do pai: "Você não é mais um Sousa. Desapareça antes que eu o destrua de vez." Ele cortou todos os laços, bloqueou números, deletou e-mails, queimou fotos antigas em uma lareira improvisada. Mas o vazio era insuportável. Foi então que encontrou refúgio inesperado em um café escondido na Rua das Flores, onde um grupo de artistas e ativistas LGBTQ+ se reunia toda quinta-feira. Lá, conheceu Sofia, uma pintora lésbica de 30 anos com cabelos curtos tingidos de azul e um riso que cortava a neblina da alma. "Você parece um fantasma de fado", disse ela, deslizando uma xícara de café forte à sua frente. "Sente-se e conte sua história. Aqui, ninguém julga, só cura." Sofia se tornou sua âncora. Filha de imigrantes cabo-verdianos, ela carregava suas próprias cicatrizes, rejeitada pela família conservadora de Matosinhos por namorar uma mulher trans, havia canalizado a raiva em telas vibrantes que retratavam amores proibidos em tons de safira e ouro. Juntos, eles formaram uma amizade improvável, tecida de noites conversando até o amanhecer sobre as hipocrisias da sociedade portuguesa, como o país, tão progressista no papel com o casamento igualitário desde 2010, ainda abrigava bolsões de ódio em famílias antigas como a dos Sousa. Sofia o incentivou a buscar terapia, e foi a uma sessão com o psicólogo Dr. Elias, um homem gay de meia-idade que sobrevivera à ditadura de Salazar, que João começou a desenterrar as raízes de sua dor. "Seu pai não odeia você, João", disse o terapeuta com voz calma como o Douro em calmaria. "Ele odeia o que você representa, a rachadura em sua armadura de perfeição." Mas a ferida sangrava fresca. Notícias do império familiar chegavam como facadas. Os vinhos Sousa lançavam uma nova linha premium, faturando milhões na Feira de Vinhos de Lisboa, enquanto Dom Afonso deserdava João publicamente em um comunicado à imprensa, pintando-o como um filho pródigo e ingrato. Miguel enviava mensagens esporádicas, cheias de saudade e medo: "Eu te amo, mas meu pai ameaça-me deserdar também. Aguenta firme", mas João respondia com frieza, temendo que qualquer laço o arrastasse de volta ao abismo. Ele precisava de força, não de piedade. Assim, começou a trabalhar como consultor freelance para pequenas vinícolas independentes no Douro, usando seu conhecimento para ajudá-las a competir com gigantes como a dos Sousa. Era vingança sutil, plantando sementes de rivalidade em solos férteis. Uma noite de outono chuvoso, enquanto caminhava pelas margens do Douro, João encontrou um aliado improvável: Tomás, um enólogo viúvo de 45 anos que gerenciava uma adega boutique em Pinhão. Tomás havia perdido o parceiro para o câncer anos antes e, como João, escondera sua sexualidade por décadas para sobreviver no mundo machista dos vinhos.
Eu sei o que é ser invisível na própria vida, confidenciou ele durante um jantar improvisado de bacalhau à Brás. Mas olhe para mim agora, minha adega é um farol para os marginalizados. Junte-se a mim, e vamos mostrar ao mundo que o vinho bom nasce da resiliência, não da tradição podre. Tomás se tornou mentor, ensinando João não só técnicas de vinificação, mas lições de perdão seletivo, perdoar a si mesmo, primeiro. Enquanto isso, em Lisboa, o Império dos Sousa rangia sob pressões invisíveis. Dom Afonso, atormentado por noites insones, bebia seu próprio vinho como veneno, questionando se sua rigidez não era, afinal, a verdadeira fraqueza. Sua esposa, Dona Isabel, uma mulher frágil mas astuta, sussurrava em seus ouvidos: "Você o perdeu para sempre, Afonso. E com ele, uma parte de nós." Mas o patriarca se recusava a ceder, redobrando apostas em expansões arriscadas para a Ásia, ignorando os sinais de uma recessão iminente no mercado de luxos. João, agora com um propósito flamejante, mergulhava em projetos que o faziam brilhar. Com Sofia e Tomás, ele organizou o primeiro festival de vinhos LGBTQ+, no Douro, atraindo jornalistas e influenciadores que cobriam histórias de superação. Foi ali, sob as luzes de lanternas penduradas em parreiras, que Miguel reapareceu, surgindo da multidão com olhos vermelhos de choro contido. "Eu não aguento mais viver pela metade", declarou ele, puxando João para um abraço que cheirava a maresia e arrependimento. Mas o reencontro não era conto de fadas, era o início de uma dança perigosa de confiança reconstruída, pontuada por ciúmes e medos ancestrais. João sentia o coração apertar, amava Miguel, mas a humilhação ainda ecoava, transformando afeto em armadilha. À medida que o outono virava inverno, João começou a traçar planos mais ousados. Ele descobriu, através de contatos discretos, fraudes fiscais antigas nos livros dos Sousa, esquemas de evasão que Dom Afonso encobrira com subornos a inspetores. Não era vingança cega, era justiça poética. Com a ajuda de um advogado amigo de Tomás, um ativista pelos direitos que era, João compilou dossiês, mas hesitava em apertar o gatilho. E se isso destruir mais do que o império, perguntava-se em noites de insonia, olhando o rio que carregava folhas mortas como memórias. Sofia, sempre a voz da razão, respondia: "Destruição é o solo para o renascimento." Mas escolha com o coração, não só com a raiva. O festival foi um triunfo, com críticas elogiosas no público e no expresso, destacando João como o novo rosto da enologia inclusiva. Dom Afonso leu as manchetes com os punhos cerrados, sentindo o primeiro tremor em seu trono. Ele enviou um emissário, o primo fofoqueiro, agora subserviente, com uma oferta de reconciliação: "Volte, e tudo será perdoado." João riu amargamente, rasgando a carta. Perdão? Ele quer controle. Miguel, dividido entre lealdades, implorava por moderação, mas João via nele um espelho de sua própria fraqueza passada. A tensão entre eles crescia, alimentada por discussões acaloradas sobre lealdade e sobrevivência. No Natal, João voltou a Lisboa para uma visita relutante a Dona Isabel, que o recebeu em segredo no convento de Belém, lágrimas escorrendo como chuva no Tejo. "Seu pai está morrendo por dentro", confessou ela. "Ele ama você, à sua maneira distorcida." Mas João saiu dali mais determinado, sabendo que amor tóxico não era amor. De volta ao Douro, ele selou uma aliança com vinícolas rivais, prometendo estratégias que minariam o monopólio dos Sousa. Era o começo do fim, ou assim ele acreditava. A primavera irrompeu no Douro como uma rebelião florida, com amendoeiras em chamas brancas contra o céu azul de pinhão, mas para João, era estação de tormentas internas. Seu relacionamento com Miguel, reacendido no festival, balançava como uma ponte suspensa sobre o abismo. Miguel, um designer gráfico de talento preso nas garras da família conservadora, lutava para romper as correntes. "Eu quero estar com você, mas o medo me paralisa", confessava ele durante chamadas noturnas, voz trêmula enquanto pela linha de alta velocidade que ligava Porto a Lisboa. João, endurecido pela traição paterna, respondia com paciência forçada, mas o ciúme roía: "Você ainda protege o homem que me destruiu indiretamente." Sofia notava as rachaduras. Em seu ateliê bagunçado na Ribeira, cercados por telas inacabadas de casais entrelaçados em tons de índigo, ela confrontava João: "Amor não é posse, é ponte. Se você o sufocar, ele foge, como seu pai fez com você." Suas palavras acertavam como flechas, forçando João a revisitar memórias enterradas, a infância em que Dom Afonso o elogiava por colher uvas perfeitas, mas o repreendia por sonhar com coisas de meninas, como desenhar mapas de estrelas em vez de aprender a montar a cavalo. Aquela dualidade, afeto condicional, era o veneno que João jurara expelir. Assim, ele propôs a Miguel um teste: passarem um mês juntos em uma cabana isolada nas encostas do Douro, longe de pressões familiares. "Vamos construir algo nosso, sem sombras." Miguel aceitou, olhos brilhando com esperança frágil.
A cabana, uma relíquia de pedra com telhado de telhas vermelhas, tornou-se santuário e campo de batalha. Pela manhã, eles colhiam uvas selvagens e cozinhavam ensopados de javali, rindo de anedotas bobas sobre a infância. Miguel contava como escapava de missas chatas para rabiscar grafites que eram em muros de Alfama. À noite, sob um céu cravejado de constelações que pareciam bênçãos pagãs, conversavam sobre futuros impossíveis, adotar filhos, abrir uma galeria de vinhos e arte em Lisboa, desafiar o mundo juntos. Mas as sombras rastejavam. Miguel recebia ligações do pai, exigindo lealdade em novos contratos com os Sousa, e hesitava em desligar. Eles são minha rede de segurança, murmurava ele, e João explodia, rede. É coleira. Um temporal violento irrompeu na terceira semana, espelhando o caos emocional. Presos na cabana com o rio inchado bloqueando estradas, eles discutiram feio pela primeira vez. Miguel acusou João de vingança obsessiva. Você usa nosso amor como escudo para odiar seu pai, mas e se ele mudar? João rebateu, voz rouca de lágrimas, mudar. Ele me chamou de aberração na frente de 200 pessoas. Você viu as fotos nas redes sociais, eu virei meme de ódio. A briga culminou em silêncio gélido, Miguel saindo para a chuva, escorregando em lama e caindo, machucando o tornozelo. João o resgatou, carregando-o de volta, e naquele ato de vulnerabilidade, algo se quebrou e reconstruiu. Deitados na cama estreita, curativos improvisados, eles choraram juntos, prometendo honestidade brutal. Eu te amo o suficiente para te deixar ir, se for preciso, sussurrou João. Miguel respondeu com um beijo na testa, então me segure mais forte. Enquanto isso, em Lisboa, Dom Afonso enfrentava sua própria tempestade. Um escândalo menor vazou, um fornecedor acusando os Sousa de práticas monopolistas, e o patriarca, paranoico, via a mão de João por trás. Ele contratou detetives particulares para rastreá-lo, descobrindo o festival e as alianças no Douro. Aquele traidor está se armando, rosnou para Dona Isabel, que suplicava, deixe-o em paz, Afonso. Você o empurrou para isso. Mas o orgulho era sua prisão, ele dobrou a produção, investindo em uma safra experimental que prometia revolucionar o mercado, ignorando alertas de Tomás sobre pragas nas videiras rivais. João, fortalecido pelo mês na cabana, expandiu sua rede. Com Miguel agora morando meio período em Porto, eles se criaram uma marca de vinhos orgânicos chamada Liberdade Livre, embalagens com rótulos que eram artísticos desenhados por Miguel, simbolizando uvas que brotam livres de podas opressivas. O lançamento em uma feira em Vila Nova de Gaia atraiu multidões, e pela primeira vez, João viu seu nome impresso não como vítima, mas como visionário. Sofia, orgulhosa, brindou com ele, você está renascendo, meu amigo. Mas cuidado, o Douro guarda serpentes. A serpente veio na forma de um telefonema anónimo. Uma voz distorcida, provavelmente um empregado ressentido dos Sousa, revelou um segredo bombástico. Dom Afonso tivera um caso anos atrás com um homem, um enólogo italiano, e o abafara com chantagem, forçando o amante ao exílio. Seu pai é hipócrita, sibilou a voz. Use isso. João congelou, o telefone escorregando da mão. Era o trunfo perfeito para a destruição, expor a podridão no cerne do império. Mas contá-lo a Miguel provocou outra fissura. Você vai jogar com fogo e queimar todos nós, protestou ele. João rebateu, justiça não é fogo, é luz. A discussão os separou por dias, Miguel voltando a Lisboa para pensar, deixando João sozinho com fantasmas. Sofia o arrastou para uma manifestação em Porto pelo Dia Internacional contra a Homofobia, onde cartazes coloridos e cânticos de empoderamento o reacenderam. Lá, ele conheceu Lena, uma jornalista trans de 28 anos que cobria direitos LGBTQ+, para o Diário de Notícias. Curiosa pelo festival, ela o entrevistou, e sua empatia desarmou defesas. Eu sei de humilhações familiares, minha própria mãe me deserdou por escolher isso. Mas olhe para mim, sou prova de que sobrevivemos. Lena se tornou confidente, incentivando João a publicar um artigo anónimo sobre as fraudes dos Sousa, sem revelar o segredo pessoal ainda. O artigo explodiu nas redes, forçando uma investigação fiscal preliminar. Dom Afonso, furioso, ligou para Dona Isabel de uma reunião em Bruxelas. É ele. Aquele demonío está-me destruindo. João, sentindo o gosto amargo da vitória parcial, sonhava com Miguel todas as noites, sonhos onde eles dançavam fado sem passos errados. Quando Miguel retornou, magro e exausto, eles se reconciliaram em um abraço que cheirava a sal e vinho. Eu conversei com meu pai, revelou Miguel. Ele sabe de nós agora. Me deu um ultimato, mas eu escolhi você. Era um marco, mas o caminho à frente era minado. Com Lena como aliada, João planejava o próximo golpe, uma parceria com importadores europeus que boicotariam os Sousa se as fraudes fossem confirmadas. O império tremia, e João, pela primeira vez, sentia pena do pai, não o suficiente para parar, mas o bastante para humanizá-lo.
A primavera florescia, mas as raízes da vingança se entrelaçavam mais profundas. O verão escaldante de 2026 transformou o Douro em um caldeirão de ouro líquido, com o sol batendo impiedoso nas barreiras como o julgamento divino que Dom Afonso tanto invocava. João, agora uma figura ascendente nos círculos enológicos, viajava entre Pinhão e Lisboa para reuniões com potenciais aliados, seu carro alugado serpenteando pelas estradas sinuosas como as curvas de seu destino. Miguel o acompanhava em algumas, seu laptop aberto em designs para a Liberdade Livre, que já vendia lotes esgotados para boutiques em Paris e Nova York. Mas a idílio era frágil, sombras de dúvida pairavam, alimentadas por boatos que Lena trazia de suas reportagens. Seu pai está caçando você ativamente. Contratou advogados para processar por difamação. Uma tarde sufocante em Régua, durante uma degustação privada, João recebeu a visita inesperada de seu irmão mais novo, Rui, de 25 anos, o filho perfeito, heterossexual e ambicioso, que herdara o manto de herdeiro após a expulsão de João. Rui apareceu de terno impecável, suor perlando a testa, fingindo casualidade. Pai está preocupado. Ele quer que você volte para uma conversa. João riu, seco como vinho tanico, preocupado. Ou desesperado. Eles se sentaram em um terraço sombreado, o rio Douro testemunha silenciosa. Rui, com olhos evasivos, confessou, as coisas vão mal. A safra experimental apodreceu, pragas que ninguém previu. E essa investigação fiscal? É séria. Pela primeira vez, João viu rachaduras no irmão, não inveja, mas solidariedade reprimida. Eu sei o que ele fez com você foi imperdoável, murmurou Rui. Mas ele é nosso pai. E está quebrando. O encontro abalou João. Naquela noite, em um jantar com Sofia e Helena na casa de Tomás, uma mesa farta de queijos da Serra da Estrela e sardinha assada, ele desabafou, e se eu estiver destruindo inocentes? Rui não merece isso. Sofia, cortando pão com precisão cirúrgica, rebateu, inocentes. Seu pai construiu isso em mentiras. Você está expondo, não explodindo. Lena, com sua perspectiva jornalística afiada, acrescentou, histórias como a sua inspiram. Eu tenho fontes dizendo que o caso do enólogo italiano é real, cartas, e-mails. Se você publicar, não é vingança, é catarse coletiva. Miguel, silencioso até então, interveio, mas e nós? Se isso explodir, perdemos tudo de novo. A mesa silenciou, tensão espessa como névoa matinal. Dias depois, em Lisboa para uma conferência sobre enoturismo Quier, João e Miguel se perderam na muvuca do Bairro Alto, dançando em um bar subterrâneo onde o fado se misturava à eletrónica pulsante. Era uma noite de liberdade efêmera, beijos sem medo, mãos entrelaçadas sob luzes neon, mas o destino interveio com crueldade. Um paparazzo, contratado pelo Sousa, os flagrou e vendeu as fotos para um tabloide sensacionalista, herdeiro rebelde em orgia gay. As imagens viralizaram, reacendendo o escândalo original. Dom Afonso, em fúria cega, processou João por danos à reputação familiar, alegando que as ações do filho ameaçavam o negócio. Miguel, pego no fogo cruzado, enfrentou demissão de seu estúdio. Meu pai diz que sou cúmplice de um traidor. A traição de Rui veio como punhalada. Ele testemunhou contra João no processo inicial, descrevendo-o como instável e vingativo, para proteger a herança. João, devastado, confrontou por telefone, você era minha esperança, irmão. Agora é só mais um fantoche. Rui chorou, voz embargada, eu não tive escolha. Pai ameaça-me deserdar também se eu não cooperar. Era o ciclo vicioso da família, amor condicionado por obediência. João desligou, sentindo o ódio se transformar em lástima profunda. Com o processo em curso, ele se isolou em Pinhão, trabalhando febrilmente na próxima safra da Liberdade Livre, infundindo-a com essências de ervas silvestres que simbolizavam cura. Tomás o aconselhou, vinho é paciência. Deixe fermentar. Sofia e Helena formaram sua equipe de crise. Elas organizaram uma campanha de crowdfunding para cobrir custos legais, apelando para a comunidade LGBTQ+ portuguesa, apoio João Sousa, da humilhação à liberdade. Doações fluíram de ativistas em Faro exilados em Berlim, com mensagens que aqueciam o coração, você é nossa voz. Miguel, apesar da dor, ficou ao lado, desenhando posters de resistência com punhos entrelaçados em arco-íris. Mas o stress corroía seu relacionamento, noites de discussões sobre prioridades terminavam em silêncios exaustos. Eu temo perder você para essa guerra, confessou Miguel uma madrugada. João, traçando mapas de videiras na mesa, respondeu, essa guerra é por nós. Sem ela, seríamos prisioneiros eternos. O turning point veio em uma audiência preliminar no Tribunal de Lisboa, sob o olhar vigilante da estátua de Camões na Praça Luís de Camões. João, de terno simples mas olhos firmes, apresentou evidências iniciais das fraudes, documentos vazados mostrando subornos em contratos de exportação.
O juiz, uma mulher de meia-idade com sotaque alentejano, franziu a testa. Isso vai longe, Sr. Sousa. Dom Afonso, presente via vídeo de seu iate em Cascais, empalideceu, seu império agora sob holofotes impiedosos. Após a sessão, Rui esperou João no corredor, rosto inchado de choro. Eu menti no depoimento. Pai me forçou, mas eu gravei tudo. Use isso. Era redenção parcial, o irmão, enfim, escolhendo sangue sobre lealdade cega. Com a fita em mãos, João hesitou. Contá-la a Dona Isabel, que o visitou secretamente em um café no Rocio, foi agonizante. Ele tem um coração, João, suplicou ela, mãos trêmulas segurando um rosário. O caso com o italiano foi juventude tola, mas ele se arrepende. João, tocado pela fragilidade materna, prometeu, não o destruirei pessoalmente. Mas o Império built on Lease deve cair. De volta ao Douro, ele librou a história do amante italiano para Lena, que a publicou como matéria anônima no Observador, o segredo enterrado dos Sousa, hipocrisia no coração do vinho português. O artigo detonou como uma bomba, ações da empresa familiar despencaram 20% em um dia, sócios retirando investimentos como ratos de um navio afundando. Miguel e João celebraram com uma garrafa da safra inicial da Liberdade Livre, brindando à resiliência sob estrelas cadentes. Mas o júbilo era breve, ameaças anônimas começaram, cartas com vinagre azedo, prometendo pagar pelo caos. Sofia investigou, são dos capangas do seu pai. A paranoia cresceu, forçando João a contratar segurança discreta. Em meio ao caos, uma carta de Tomás chegou. Lembre-se, filho, a maior vitória é viver autenticamente. João, lendo à luz de vela durante uma blackout, sentiu um surto de gratidão, sua família escolhida era mais forte que a de sangue. O verão ardia, e com ele, o fogo da transformação. O outono trouxe névoas douradas ao Douro, mas para João, era véu sobre abismos. O escândalo do Observador reverberava como um terremoto, com a imprensa portuguesa, de RTP a SIC Notícias, dissecando os Sousa em painéis debatendo hipocrisia e direitos que er. Dom Afonso, isolado em sua mansão em Sintra, recusava entrevistas, mas vazamentos internos pintavam-no como um tirano envelhecido, demitindo funcionários leais por medo de delações. Rui, agora o whistleblower relutante, fugiu para Coimbra, vivendo de bicos enquanto ponderava exílio autoimposto. Eu traí você 2 vezes, irmão, escreveu ele em um e-mail febril. Mas pela terceira, eu me redimo. João perdoou, não com palavras doces, mas com uma oferta, venha para o Douro. Construa algo novo conosco. Miguel, entretanto, afundava em dúvida. O estúdio o readmitira sob pressão pública, mas o estigma grudava como resina de pinheiro. Eu me sinto um traidor, confessou ele durante uma caminhada pelas falésias de Aveiro, onde o mar Atlântico rugia como suas ansiedades. Apoiar você me custou amigos, contatos. E se o amor não bastar? João parou, vendo Salgado chicoteando seus cabelos, então nos basta a nós mesmos. Mas eu acredito em nós. Eles fizeram amor com os olhos, um abraço prolongado, promessas sussurradas, mas o semeado de insegurança brotava. Sofia, percebendo, os convidou para um retiro em Évora, no Alentejo, onde vinhedos ondulavam como savanas africanas. Lá, em círculos de fogueira com outros casais que eles compartilharam histórias, uma mulher trans falando de transição familiar, um casal gay idoso de Faro celebrando 40 anos escondidos. O amor sobrevive porque escolhemos lutar, disse o homem mais velho, mão na do parceiro. Miguel, tocado, apertou a de João, eu escolho. De volta, o contra-ataque de Dom Afonso veio feroz. Ele lançou uma campanha de RP negando as acusações, doando fortunas fictícias para causas católicas anti-LGBTQ mais disfarçadas de valores familiares. Um comercial veiculado na TVI mostrava vinhedos idílicos com narração paternal, os Sousa, tradição inabalável. Mas o público, sensibilizado pelo movimento Justiça para João trending no Twitter, boicotava. Vendas caíram 40%, e bancos congelaram linhas de crédito. Dona Isabel, em pânico, visitou João em segredo no ateliê de Sofia, em Porto. Ele está bebendo demais, tendo alucinações, implorou ela, entregando um envelope com joias de família. Volte, por favor. Ele assina a paz. João recusou as joias, mas aceitou uma trégua temporária, diga a ele que para os ataques. Caso contrário, libere tudo, inclusive as cartas do italiano. Lena, agora investigadora em tempo integral, desenterrou mais. O amante italiano, Vittorio, vive em uma vila na Toscana, ansiava por Clusur. João voou para lá, uma jornada de trem e ônibus que o levou a colinas de ciprestes e adegas em pedra. Vittorio, um homem de 68 anos com olhos como azeite antigo, recebeu-o com vinho caseiro e lágrimas. Seu pai me amou, mas me destruiu por medo, contou ele, mostrando cartas amareladas cheias de paixão proibida.
Diga a ele que perdoei, mas a verdade liberta. João gravou o depoimento, sentindo o peso da herança compartilhada, hipocrisia geracional que ele quebraria. De volta, compartilhou com Miguel, que, tocado pela humanidade de Vitório, propôs: publiquemos juntos. Não como arma, mas como ponte. Mas o destino girou em um banquete em Lisboa, o jantar dos vinhos portugueses no Hotel Ritz. João foi convidado como palestrante pela Liberdade Livre, um triunfo irônico. Lá, sob lustres de cristal, ele discursou sobre inclusão na enologia, vinho é alma, e almas que merecem fermentar livres. Aplausos ecoaram, mas no Fire, Dom Afonso surgiu como um espectro, apoiado em uma bengala, rosto cinzento. Você venceu, murmurou ele, voz rouca. Mas a que custo? João, coração acelerado, respondeu: ao custo de mentiras. Assina a confissão, pai, e eu paro. O patriarca hesitou, orgulho guerreando com colapso iminente. Rui, emergindo da multidão, interveio: faça, pai. Por nós. Em um quarto adjacente, Dom Afonso rabiscou uma carta de arrependimento, admitindo fraudes e o caso passado, selando o fim do império. A notícia vazou antes do amanhecer. Lena publicou o depoimento de Vitório ao lado da confissão. A Bolsa de Lisboa acordou em pânico, ações dos Sousa colapsaram, credores declarando falência. Dom Afonso sofreu um infarto leve aquela noite, hospitalizado em segredo. João, alertado por Dona Isabel, correu ao hospital em Lisboa, encontrando o pai pálido em uma cama estéril. Porquê? Sussurrou Afonso, olhos vidrados. João, segurando sua mão pela primeira vez em anos, respondeu: porque merecemos verdade. Eu te perdoo, mas o império morre para que possamos viver. Miguel esperava no corredor, apoio silencioso, enquanto Sofia e Helena coordenavam a mídia. Rui chegou, abraçando João: somos livres agora. Mas a vitória era agridoce. Miguel, sobrecarregado pelo escândalo, questionou novamente: isso nos define? Vingadores eternos. Uma briga explodiu em seu apartamento em Lisboa, pratos voando como metáforas de caos. Eu te amo, mas isso me consome, gritou Miguel, saindo porta afora. João, sozinho, afundou em depressão, questionando se a destruição valera o preço da alma. Tomás o visitou, trazendo uma garrafa envelhecida: beba devagar. O aftertaste é sabedoria. Em conversas longas, João percebeu: a jornada não era sobre ruína, mas redenção mútua. Ele escreveu para Miguel: volte. Vamos reconstruir, não o império, mas nós. O inverno de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de geada, congelando vinhedos e corações em igual medida. Com o Império Sousa em ruínas, adegas leiloadas, sócios fugindo como folhas ao vento, João assumiu o papel de curador relutante, negociando com credores para salvar o que restava dos empregos familiares. Em reuniões tensas no antigo escritório em Vila Real, ele enfrentava ex-funcionários raivosos: você destruiu tudo por orgulho pessoal, acusavam eles. João, com cicatrizes frescas, respondia: não por orgulho, por integridade. E agora, reconstruímos juntos. Muitos, tocados pela honestidade, se juntaram à Liberdade Livre, transformando a marca em uma cooperativa inclusiva, contratando mulheres trans e imigrantes que de Moçambique e Angola. Miguel, após dias de silêncio radioativo, retornou em uma nevasca rara no Douro, batendo à porta da cabana com malas na mão. Eu fugi de novo, mas aprendi. Amor é enfrentar o frio juntos, disse ele, neve derretendo em seus cílios. Eles choraram, riram, reconstruíram intimidade em camadas, conversas sobre terapia de casal com Dr. Elias, caminhadas onde mãos se aqueciam mutuamente. Mas o fantasma do pai pairava. Dom Afonso, recuperado o suficiente para a alta, recusava visitas, murmurando para Dona Isabel: ele me matou. Ela, ponte frágil, organizou um encontro em um mosteiro em Tomar, neutro como as águas do Nabão. Lá, sob arcos manuelinos, pai e filho se encararam pela primeira vez sem armaduras. Eu fui um monstro, admitiu Afonso, voz trêmula. Medo me cegou, medo de ser como você. João, surpreendido, compartilhou o depoimento de Vitório: ele perdoou. Eu também posso. Lágrimas fluíram, um abraço hesitante selando feridas, não curadas, mas costuradas. Sofia e Helena celebraram o progresso com um jantar em Évora, mas alertaram: a mídia ainda fareja sangue. De fato, um jornalista conservador do Correio da Manhã publicou um IPS: o gay vingador, triunfo ou tragédia. A peça reacendeu o ódio online, com trolls enviando ameaças a João e Miguel. Em resposta, eles lançaram um podcast, Vozes do Douro, narrando histórias de superação com episódios gravados na cabana, vozes entrelaçadas como videiras. O primeiro, sobre a reconciliação familiar, viralizou,
transformando João em ícone de resiliência. Rui, agora gerente na cooperativa, contribuiu com um episódio sobre fraternidade redimida, sangue não define família, escolha sim. Um twist inesperado veio de Vitório. Ele viajou a Portugal, convidado por João para uma degustação memorial na adega de Tomás. O italiano, com sotaque florentino encantador, confrontou Dom Afonso em uma conversa privada, mediada por Dona Isabel. Você me quebrou, mas me fez mais forte, disse Vitório. Afonso, humilde pela primeira vez, pediu perdão publicamente em uma carta no público. Eu errei. Meu filho me ensinou humildade. O gesto abalou o país, inspirando debates sobre perdão geracional. Mas para João, era liberação. Ele doou sua parte da herança para um fundo LGBTQ+, em Lisboa, financiando abrigos para jovens rejeitados. Miguel propôs durante uma aurora boreal rara visível do Douro, um anel de ouro simples, inspirado em parreiras entrelaçadas. Case comigo, não apesar do caos, mas por causa dele. João aceitou, lágrimas congelando em suas bochechas. O noivado, anunciado em uma postagem simples no Instagram, explodiu em apoio global, com mensagens de celebridades que era como o ator português Ricardo Pereira. Sofia planejou a cerimônia, um casamento no Douro, com fado lésbico e vinhos da Liberdade Livre. Mas o clímax veio quando um rival corporativo, sentindo o vácuo dos Sousa, tentou comprar a cooperativa a preço baixo. João, com aliados agora leais, contra-atacou com uma fusão estratégica, expandindo para o Alentejo e criando o primeiro syndicate que de vinhos em Europa. Em meio à euforia, uma crise pessoal, Dona Isabel sofreu um derrame, hospitalizada em Coimbra. A família se reuniu, João, Rui, Afonso, revezando vigílias. Nesses momentos, laços se reforjaram. Afonso confidenciou a João: eu sempre soube de Vitório. Enterrei por vergonha, e por você, para te proteger do mesmo destino. João, perdoando mais fundo, respondeu: proteção não é prisão. Deixe-nos voar. Isabel acordou, fraca mas sorridente, abençoando o noivado. Amor vence videiras. Miguel, ao lado, sentiu raízes se aprofundarem. Lena documentou a jornada em um livro, Das Cinzas do Douro, uma saga que O inverno amainou com promessas de primavera, mas um último conflito testou tudo. Um ex-sócio de Afonso, vingativo, vazou documentos falsos acusando João de fraude na cooperativa. A polícia revistou a adega, algemas prontas. João, algemado brevemente, encarou a câmara com dignidade, verdade prevalecerá. Miguel, em pânico, quase rompeu novamente, mas Sofia o ancorou, luto com ele, não contra. A investigação desmoronou em horas, provas forjadas expostas por Rui, mas o trauma abalou. Em uma noite de lua cheia, João e Miguel confrontaram medos. Se perdermos tudo de novo, ainda nos temos. Sim, juraram eles, selando com votos prematuros. A família Sousa, fragmentada mas unida, emergia das sombras. A primavera de 2027 floresceu em triunfo no Douro, com parreiras revividas sob chuvas benignas, espelhando o renascimento dos Sousa. O casamento de João e Miguel, em uma quinta centenária em Lamego, foi um espetáculo de cores e catarse. 200 convidados, ativistas de Lisboa, vinicultores do Alentejo, Vitório voando da Itália, sob um arco de flores silvestres e bandeiras arco-íris tremulando ao vento. Sofia oficiou, sua voz ecoando como profecia: vocês sobreviveram a humilhações, construíram de ruínas. Que seu amor seja videira eterna. Dom Afonso, de cadeira de rodas mas olhos claros, deu João embora, murmurando: meu orgulho maior. Dona Isabel, recuperada, chorou abençoando-os com um colar de pérolas. Rui, padrinho, brindou, à família reescrita. O fado, tocado por uma banda lésbica de Faro, misturou-se a risos e taças erguidas à liberdade livre, agora exportada para 20 países. Lena lançou o livro em uma turnê, com João e Miguel como seus autores, capítulos alternando humilhação e redenção. Críticas no Jornal de Notícias o chamaram de o grande Gatsby português, vendendo 50.000 cópias em semanas. A cooperativa prosperava, empregando 150 almas marginalizadas, com programas de mentoria para jovens enólogos LGBTQ+. Tomás, mentor eterno, aposentou-se honrosamente, passando a adega para João: você é o futuro que eu sonhei. Sofia abriu uma galeria em Porto, exposições de arte que financiadas pela marca, enquanto Lena ganhou prémios por jornalismo investigativo. Mas o Afterglow não era sem sombras. Dom Afonso, enfrentando julgamento por fraudes, pediu a João testemunho de clemência: diga a verdade, que eu mudei. João o fez, em um tribunal lotado em Porto, voz firme, ele errou gravemente, mas o perdão é meu legado. A sentença foi leve: serviço comunitário em abrigos forçando Afonso a confrontar vidas que destruíra.
Em visitas semanais, avô e filho, agora João planejava a adoção com Miguel, teciam laços frágeis, histórias de infâncias, lições de paciência. Rui, casado com uma ativista feminista, expandiu a família com sobrinhos que chamavam João de tio-herói. Um susto final veio em verão, uma praga atacou as parreiras da cooperativa, e quando o desastre dos Sousa. Pânico se instalou, mas João, com sabedoria de Tomás, liderou a recuperação, diversificando safras, consultando Vitório por Zoom. Miguel desenhou embalagens inspiradas na crise, renascido das cinzas, transformando a ameaça em narrativa de força. A comunidade se uniu, voluntários de Lisboa a Évora colhendo dia e noite, provando que impérios verdadeiros são tecidos de mãos unidas. Anos se passaram em vinhetas de paz, João e Miguel adotando 2 meninos de um orfanato em Setúbal, criando-os com contos de videiras e valentia, viagens a Cabo Verde com Sofia, honrando raízes, jantares familiares em Sintra, onde Afonso, agora avô orgulhoso, contava piadas ruins sobre vinhos ruins. O império destruído deu lugar a um legado vivo, a Fundação Sousa Livre, financiando a educação que era em Portugal. Em noites estreladas na cabana, João sussurrava para Miguel: "Nós destruímos para criar." Miguel respondia: "E criamos amor eterno." Sob o Tejo eterno, Lisboa brilhava como testemunha, de humilhação a hino, o filho gay não só voltou, mas reescreveu o destino. E no Douro, uvas maduras prometiam safras de esperança infinita.